16 de dezembro de 2024, segunda-feira da terceira semana do tempo do Advento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta segunda-feira, iniciarmos uma nova semana de trabalhos, estudos, de tantos compromissos, que nós temos na proximidade do Natal, na presença de Deus, iniciarmos sempre na presença de Deus. Uma alegria, vos acolho com a paz, sintam-se todos bem acolhidos. E nós vamos meditar nesta manhã desta segunda-feira a leitura do livro dos Números, capítulo 24, versículos 2 até o 7, do 15 até o 17a. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e Balaão pronunciou seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros, e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag. Seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu vejo, mas não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós hoje começamos a refletir um pouquinho o livro dos Números, e refletir um pouquinho sobre a pessoa de Balaão. Balaão, filho de Beor, viveu no século VIII a.C. Balaão era um célebre mago. Era consultado pelos amonitas, pelos galaditas, enfim, sua fama era muito grande, muito grande. E nós ouvimos hoje, nós temos no texto da Bíblia 4 oráculos, atribuídos a Balaão. Então ele faz 4 oráculos e hoje nós ouvimos essa leitura que é um relato do último oráculo, do 4º oráculo. E nesse relato que nós ouvimos hoje, Balaão está profetizando que em Israel vai surgir uma tal estrela, um astro de estirpe real. Claro que naquela época, no Médio Oriente, no Médio Oriente Antigo, quando se fala de estrela, se supõe um deus, A estrela, muito usada pela astrologia, supõe uma divindade, Então, Balaão falando de uma tal estrela, de quem ele estaria falando? De quem ele estaria falando? É muito interessante, minha gente. Agora nós nos deslocamos desse texto, desse 4º oráculo de Balaão, para o Evangelho de Mateus.
Vocês devem se lembrar que Mateus ele descreve alguns magos que vêm do Oriente e vêm guiado por uma estrela. Lembram desse trecho, né? Aliás, é o evangelho usado no dia, na liturgia da Epifania, o chamado Dia de Reis, né? Que nós popularmente conhecemos, né? E o evangelista Mateus, ele diz que esses magos que vêm do Oriente, eles vêm conduzidos por uma estrela, né? Essa estrela que vai os levar até o rei dos judeus que acabara de nascer. Não é isso? Então, aqui uma referência, né, a um astro da linhagem de Jacó, que é pronunciado, né, por esse oráculo de Balaão, né? Olha só o texto que nós ouvimos: uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta de Israel, né? É o finalzinho do texto. Eu o vejo, mas não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Então aqui Balaão já está falando de uma estrela que vai apontar Deus. E nós vemos no Evangelho o cumprimento dessa palavra do Antigo Testamento. Este Deus que é mostrado, apontado pela igreja, pela estrela, perdão, é Jesus Cristo, né? O menino Deus que nasceu na cidade de Belém. É muito bonito. Nós vemos o Novo Testamento é a realização, né, do Antigo Testamento. Agora, olhando um pouquinho essa personalidade, Balaão, né? Balaão era um mago pagão, né? E ele viu de longe o Messias. Ele viu de longe, como nós vemos nesse finalzinho do texto, né? A estrela de Jacó, assim chamado, né? E é muito interessante que antes de cada oráculo que Balaão faz, né, ele se apresenta como alguém que tem os olhos penetrantes, né? Qual a característica desse mago? Ele não é uma pessoa superficial, né? Ele não é uma pessoa superficial, ele não é uma pessoa que se detém muito nas aparências, mas ele perscruta as coisas com profundidade, sabe ver o coração, né? É muito interessante também, é um mago que se apoia na sabedoria do Altíssimo. O objetivo dele não é distrair o povo com palavreados, com discursos, mas ele vivia da escuta da palavra de Deus, né? Então, na parte final, nós vemos que ele declara que cai em êxtase, seus olhos se abrem, né? Uma cortina espessa não nos permite ver as pessoas e os acontecimentos com os olhos de Deus. Só quando deixarmos cair esse véu, poderemos avistar a estrela de Jacó, Cristo, a única estrela a qual vale a pena confiar a vida. Muito bonito. Nós olhamos a pessoa deste mago, nós podemos chamar até, de certa maneira, aquele que aponta, né, um certo profeta, mas um mago que nos mostra como seguir a Deus, como encontrá-lo, né? Então, que a palavra de hoje, minha gente, nos ajude a entender que Deus, de maneira muito constante, Deus se mostra nos sinais da vida, né? Às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, dar alguns passos, né? Às vezes a gente tem que, enfim, dar passos que nós queremos que sejam firmes, mas desconhecendo o que vem além. E assim é a vida humana. Assim é a vida humana. Eu estava
conversando esses dias com uma pessoa e nós falávamos sobre isso, né? Por que será que Deus não elucida todas as coisas para que a gente haja de maneira assertiva, pontual? Porque Deus quer que nós caminhemos pela fé e pela esperança, né? Se tudo estivesse apontado, tudo estivesse tão esclarecido, né? Talvez nós nos sentiríamos desnecessitados de Deus, né? E Deus, ele quer ser buscado, ele quer ser desejado, né? Sobremaneira na nossa fragilidade, na nossa pequenez, na nossa insuficiência. Esse é o desejo de Deus. Minha gente, essa estrela apontada, né, que nós a vemos, mas ainda não a vemos, ou seja, né, ele veio, mas ele vai voltar, essa estrela de Jacó, né? Que essa estrela seja a nossa guia, né? Seja o nosso pastor, seja o nosso condutor, o nosso referencial. Às vezes nós seguimos tantos sentimentos, né, os nossos ímpetos, né? Infelizmente tem pessoas por aí que estão seguindo tantas vozes, né, de tantas teorias, de tantas doutrinas falsas, de tantas coisas, enquanto Deus, ele se apresenta de maneira tão simples na pessoa de Jesus Cristo, né? É muito interessante que quando vier os dias finais, né, e quando vier o último dia, o dia do julgamento, todo mundo será colocado às claras diante da verdade. Ninguém vai escapar da verdade, né? É essa mesma verdade que bate em nossas portas, que bate nas portas de tanta gente e que não é aceita, né? Tem tanta gente que recebe o convite para ser de Deus, para vir para Deus e fecha as portas, né? Fecha as portas, é como se nós estivéssemos da janela olhando uma estrela que passa por nós e nós nos cansássemos e fechássemos a janela e fôssemos dormir. A estrela continua lá, né? Mas nós a perdemos de vista. Então, minha gente, nessa segunda-feira, peçamos ao Senhor: Senhor, sua estrela de Jacó, vem iluminar nossa vida, venha nos mostrar o que fazer, como fazer, quando. Estrela de Jacó, venha nos conduzir, né? Venha lapidar os nossos sentimentos, os sentimentos das pessoas que nós amamos, para que nós vivamos um Natal abraçados em comunhão. Estrela de Jacó, Deus Emanuel poderoso, venha até nós nos visitar e traga-nos junto de sua luz, do seu brilho, a alegria da vida. Que nós vivamos de maneira intensa, ó estrela de Jacó, cada momento que o Senhor nos proporciona, e que nós estejamos sempre à vista de vós, sempre contemplando-vos, vislumbrando-vos. Estrela de Jacó, derramai sobre nós vossas bênçãos abundantes. Olha que lindo, né, minha gente? Queridos, amanhã é dia 17 de dezembro e nós vamos iniciar as antífonas, a reflexão das antífonas do Ó, né? Quem não conhece o que é, né, do que se trata, postei um vídeo ontem explicando o que são as antífonas do Ó, né, e o que nós vamos refletir, e nós vamos fazer a reflexão da liturgia diária junto com a reflexão das antífonas do Ó, tá? Então convido vocês a partir de amanhã pelas minhas redes sociais às 6 da manhã ao vivo. É claro que depois a gravação vai ser postada e vai continuar lá, você pode rezar e ouvir qualquer dia, qualquer hora do dia, né? Mas ao vivo estarei às 6 da manhã, um convite especial, e que Deus abençoe o nosso Natal que está tão próximo, essa estrela que está chegando diante de nós, a estrela de Jacó, o menino Deus que quer nascer em nossos corações, em nossas casas. E amanhã nos encontramos então, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.